Hola chiques, ¿cómo andan? Espero que re bien. Muy bienvenidos, muy bienvenidas a esta clase explicativa donde vos vas a comprender mejor cómo es y qué es, sobre todo qué es el examen CEA, Certificado de Español Avanzado, el pasaporte para el ingreso em la UBA, Universidade de Buenos Aires. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está aqui, é porque você pensa ou está aí sondando sobre o C, né? Pensa em fazer essa prova que ela é relativamente nova, né, nesse âmbito, comparado a outras que a gente já tem consolidadas aí há muitos anos, como o CIEL, o CELU, entre outras. Então, é uma jovencita, é uma niña, uma chiquita, não? Bom, e o meu objetivo aqui com essa aula é te mostrar o que é essa prova, quando que tem, quais são os valores, o que que ela avalia. Então é muito importante você ficar aqui comigo até o final para compreender tudo, tá? Então, vamos lá. Ele certificado de espanhol avançado, mas eu nem me apresentei. Se você está vendo essa aula através do YouTube, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Débora Araújo, sou formada em letras espanhol, especialista em ensino de línguas estrangeiras e mestre em linguística e ensino. Dou aula de espanhol há mais de 11 anos e há mais de 5 anos trabalho 100% online no meu próprio curso chamado Espanhol com Débora. Então, passada essa breve descrição aqui, né? Vamos lá entender um pouco dessa prova. Esqueci de falar também que eu trabalho basicamente com esse público, né? Não somente, mas muito, assim, a grande maioria, esse público que quer prestar aí algum exame de proficiência em língua espanhola para certificar o seu domínio, seja para ingressar em alguma universidade no exterior, ou às vezes até mesmo dentro do Brasil, um curso de mestrado, doutorado, para uma oportunidade de trabalho. Então, eu estou aqui para te ajudar, tá? Especialista aí nos exames de proficiência. Então, para quem que se destina o CEA, Certificado de Espanhol Avançado? O C, obviamente, se se trata de um certificado de espanhol, ele é para estrangeiros, para pessoas não hispanohablantes, né? Como eu, que sou brasileira, não tenho o espanhol como a minha língua materna, tenho como a minha língua estrangeira, segunda língua, tá? E pode ser para qualquer pessoa que não tenha nascido em um país de habla hispânica. No caso, por exemplo, da UBA, Universidade de Buenos Aires, quem precisa fazer, basicamente, somos nós brasileiros, né? Porque, apesar da UBA receber muitos outros latino-americanos, como chilenos, venezolanos, paraguaios, uruguaios não tanto, então, essas pessoas, apesar de serem estrangeiras, elas não precisam que elas já tenham o espanhol como língua materna. Então, ele serve para você certificar o seu domínio, seja por razões acadêmicas ou laborais. Essas informações todas aqui eu extraí do site do Laboratório de Idiomas da Faculdade de Humanidades da UBA, que é quem faz, produz, aí, coordena, administra o CEA, tá? Quem que pode fazer? Postulantes que são maiores de 16 anos. Então, não é para qualquer pessoa, tá? São aí como adolescentes para cima. Precisa ter completado 16 anos até a data do exame. Se na matrícula você ainda não completou, não tem problema, tá? Com um nível mínimo de instrução equivalente a 3 anos de escola secundária. Débora, o que é escola secundária? A gente traduz um pouco que erroneamente aqui como ensino médio, mas na Argentina eles têm, se não me engano, 9 anos de escola secundária, né? Que seria como mais ou menos o fundamental 2 e o médio. E a gente chama aqui de secundária como se fosse o ensino médio, mas nosso ensino médio são só 3 anos, a secundária ela começa bem antes, tá? Então ele precisa ir ter cursado pelo menos os primeiros anos, que seria o nosso Fundamental 2, tá bem? Seguindo, tipo de exame.
El SEA evalúa la competencia general y comunicativa en lengua española de los candidatos. Entonces, es geral y comunicativa. Es un examen de desempeño, lo que significa que evalúa lo que el candidato será capaz de hacer quando participe em uma situação real de comunicação. Isso que é muito importante, porque eles tentam trazer atividades para o exame que seriam correspondentes a atividades normais do dia a dia, né? Que você está ali, e aí você precisa escrever um e-mail para um amigo, já caiu, inclusive, na prova escrita de produção textual, para fazer uma mensagem, escrever uma mensagem de WhatsApp, né? Mas no caso tinha que ser a mão, porque a prova é a mão. Então, eles buscam trazer situações do dia a dia, do cotidiano, tá? Não se basa em conteúdos determinados de um curso, sino, mas sim, comprende las habilidades generales del uso de la lengua, según la descripción del nivel cualitativo de desempenho. No caso, A1, A2, B1, B2, né? E C1, que no caso é o nível aqui do C. Olha que interessante quando ele fala aqui que ele não vai se basear em conteúdos determinados de um curso. Não necessariamente vai precisar, nossa, aqui você vai precisar saber esse tempo verbal. Às vezes os alunos perguntam assim, né? Prof, eu preciso saber de quê, né? Quais tempos verbais eu estudo? Lá vai ter uma questãozinha onde eu vou ter que conjugar o verbo tal. Nada disso, tá? Os exames de proficiência, eles não cobram dessa forma. Claro que você vai precisar da gramática e do vocabulário, do seu repertório lexical, para desenvolver um bom texto, para escrever, para falar, etc. Mas não diretamente. El análisis de las habilidades y de los conocimientos lingüísticos necesarios para el estudio y el trabajo en ámbitos en los que se habla español define el contenido de la prueba. Então, pode ser tanto o âmbito acadêmico como o âmbito laboral. Los criterios de evaluación tienen como eje de estimación, o seja, como ponto principal, como chave, el logro comunicativo e interactivo. O que é logro, prof? Seria esse conhecimento, né? Essa conquista, essa obtenção, essa capacidade comunicativa, você conseguir se comunicar de forma interativa, adequação linguística, muito importante, e pragmática a uma variedade de situações reais e cotidianas apresentadas no exame. Vamos lá, vamos explicar isso aqui. O que seria essa adequação linguística e pragmática? A gente sabe que diferentes situações exigem diferentes formas de falar. Eu estou falando aqui com vocês de uma forma diferente como eu falo com a minha mãe, por exemplo, com o meu gato, né? Então, na prova, você vai ter que ter essa capacidade de distinguir. Nossa, ele pediu para enviar uma mensagem de WhatsApp. Eu vou escrever informal, porque é para um amigo. Aqui ele pediu para escrever uma carta, um artigo de opinião. Isso aqui já é formal. Então, você vai ter que entender e adequar tanto o seu conhecimento de mundo, né? O conhecimento social, se é formal, se é informal, se eu uso umas expressões ou não, como a questão gramatical, de conjugar os verbos, seja nos ter, seja no vos, ou no tu, ou nos tedes. Então, essa capacidade é que você precisa aqui, tá? Mas, na verdade, gente, isso não é só para nível C1, não, tá? B2 também, B1 também, porque a gente aprende a diferenciar o discurso formal e informal lá no básico. Pelo menos no meu curso é assim. Enfoque. O enfoque que é em situações reais, como eles já falaram aqui anteriormente. Eles buscam trazer as situações reais para o dia a dia. Diferente daquilo que a gente vê lá no Duolingo, né? Que são mensagens não, são frases, assim, que às vezes a gente nem vê no cotidiano. Então, é necessário estudar de fato. Seja com um curso, com um professor particular, enfim, você precisa estudar de fato, né, até aí ao idioma para você conseguir aprovar no CEA, tá? Só do Duolingo não é suficiente. Las actividades propuestas en el examen tienen como finalidad obtener una muestra lo suficientemente representativa de la capacidad de uso de la lengua en diferentes situaciones dentro de distintos contextos. Então, você precisa, como a gente diz aqui na minha região, se amostrar. Então, você tem que mostrar, tem que provar para essas pessoas, olha, o nome é prova, então você precisa provar para essas pessoas que você tem esse conhecimento mínimo, né?
Tem que ser uma amostra suficientemente representativa para você mostrar a sua capacidade. Seja no contexto do cotidiano, na vida, com os amigos, seja de trabalho ou acadêmico, como a gente já falou, tá? E eles avaliam tanto na oral como na escrita a gramática e o vocabulário, como a gente já falou anteriormente. Você precisa conseguir uma comunicação efetiva. E sem saber de gramática e sem saber de vocabulário, é muito difícil. Seguindo, nível C1, como a gente já sabe, qual o perfil do nível C1? Vamos lá, o que é que eu preciso ter, profe? El aluno que alcança o nível avançado se desempenha comodamente, ou seja, confortavelmente. Estou aqui falando tranquilo. En una amplia gama de situaciones en lengua segunda ou extranjeira, L2 ou estrangeiro. Profe, a diferença aqui a gente não vai saber muito o quê, mas uma questão linguística. Mas estrangeira seria como uma pessoa que mora no Brasil, por exemplo, e estudou espanhol aqui. Segunda língua é quando você vai morar no país, já se insere naquela língua e acaba sendo a tua segunda língua. Uma explicação bem esdrúxula aqui para vocês, bem rápida. Pode comunicar-se com algumas imprecisões, porque, claro, a nível C1 ainda não é C2, tá? Então, pode ter alguma imprecisão. E pode desconhecer algum aspecto próprio de alguma variedade em particular. Por exemplo, eu não conheço, apesar de ter um nível avançado, eu não conheço alguns aspectos, ou muitos aspectos, do México, do Peru, né? Então, são algumas variedades particulares. Sin embargo, tiene la capacidad de detectar sus propias inadequaciones ou imprecisões. O candidato de nível C1 é um candidato que, apesar de já ter um bom conhecimento, ele se toca quando cometeu algum erro. E aí que tá a chave. Prof, cometi um erro na prova oral. O que é que eu faço? Não tem como passar corretivo no que já foi falado, né? Pode passar corretivo na escrita, tá? Mas na oral não pode. Então você se corrige. É o que eu sempre falo para todo mundo: se corrija. Porque o examinador vai ver, nossa, ele errou, mas ele entende que ele errou e ele já está se corrigindo. Isso é um mérito, né? Isso é bom, isso é bacana. Diferentemente da pessoa que só errou e aí pensou, nossa, eu acho que eu errei, mas enfim, já foi bola para frente. O examinador não está na tua cabeça e ele não tem como saber que você sabia que, por exemplo, era ele no lugar de lo naquela frase, tá bom? Então, mostra, assim, que você tem esse conhecimento e detecte aí as suas inadequações, imprecisões e se corrija se necessário, tá? Pode ingressar e desempenhar-se no âmbito laboral, então ele pode trabalhar, candidato de nível C1, pode trabalhar com nativos, com hablantes de L1, que seria língua 1, né, a língua materna, em el âmbito acadêmico, que é o que a maioria quer provar aqui, né, que é ingressar na UBA, então tem que provar que você pode ser aluno da UBA sem nenhum problema, que o idioma não vai ser uma barreira para você, tá? E para estudos terciários, universitários com poucas dificuldades, tanto por escrito como oralmente. Então, o perfil do C1 é isso, vai conseguir se comunicar com fluidez, né? Pode cometer algumas imprecisões, mas se comunica muito bem com os nativos. Pode trabalhar, pode estudar tranquilamente. Agora eu vou vir para cá e vamos às habilidades que o candidato do nível C1 tem que ter. Vamos lá. La expresión oral puede ser afectada en tono o pronunciação por su L1. L1 é o quê? Língua materna que eu acabei de falar. Então, se eu falo português, quando eu for falar espanhol, é possível que a entonação, a pronunciação, a pronúncia as ondas sonoras, né, do espanhol, elas sejam afetadas pela minha língua materna. Isso é comum, isso é normal, isso é linguisticamente normal, tá? Então, não tem problema. Aunque la producción se desarrolla en un grado de naturalidad que corresponde a los niveles avançados. Então, vou até aqui abrir um parênteses importante, eu como linguista que sou, né, importante falar isso. Muita gente acha que, nossa, para falar espanhol perfeito, eu preciso falar igual ao nativo. Mito, tá? Eu preciso falar com naturalidade, com fluidez. Então, eu, Débora, reconheço às vezes que em alguns momentos eu posso estar falando espanhol com naturalidade, com fluidez, mas com alguns aspectos de entonação
da minha L1 do português, sobretudo quando eu acabei de falar português, eu passei o meu dia inteiro falando português e à noite vou dar aula de espanhol e vou começar a falar espanhol. É natural, é normal que a minha L2 pegue a entonação, até fragmentos da pronúncia de L1, tá? Isso é normal. Por isso que eu sempre falo para vocês, busca estar o máximo imerso no idioma. Por mais que você esteja no Brasil, né? Principalmente se você mora sozinho ou se você tem muito tempo sozinho, então coloca um fone, fica escutando, porque quanto mais você tiver contato, mais você vai falar melhor e mais rápido, tá bom? O candidato de nível C1, ele também pode escrever textos com claridade e complexidade de ideias. Então, textos claros e mais complexos, esse candidato consegue, tá? Textos de opinión, ensayos académicos, narraciones, emails formales e informales. Puede destacar ideas principales, desarrollar ideas secundarias, expresando opinión. Puede resumir y elaborar conclusiones sobre un texto, puede producir descripciones y presentaciones orales sobre temas complejos, e é justamente isso que você vai fazer tanto na escrita como na oral, tá? Eles vão te dar aqui um tema e você vai descrever e apresentar sobre esse tema, que em geral são temas complexos, temas sociais e pode ser acadêmicos também. Puede expressar-se com fluidez e espontaneidade sem maior esforço, como eu faço aqui quando eu estou lendo ou quando eu estou falando espanhol. Então, eu estou falando de forma espontânea, né? A gente percebe quando o candidato ele está fazendo muito esforço para falar. Alguns elementos, né? Tartamudeia, que é gaguejar, quando ele faz pausas, né, longas, quando ele pensa muito, ou quando ele repete várias vezes a mesma coisa, usa sempre as mesmas palavras, porque tem pouco repertório linguístico e acaba não se expressando com fluidez e a comunicação ela não flui, não acontece. Às vezes você fala uma coisa e a outra pessoa entende outra, tá? Então é muito importante você ter esse repertório. Por ser um repertório amplo, como eu acabei de falar, e variado de vocabulário, então sabe sinônimos de palavras, isso é super importante saber sinônimos, eu sempre bato nessa tecla, que lhe permite reformular, parafrasear e usar sinônimos. Puede compreender textos extensos, detachados e complexos. Na prova, gente, eles colocam inclusive textos com uma pegada mais acadêmica, né? Aqueles textos que tem ali o referencial, o autor, o ano, e textos longos também. Então, já vai se acostumando a ler esses textos. Porque quando você chegar lá e se deparar com um texto de 3 páginas para responder 5 perguntas ou 4 perguntas, você pode se assustar e tem muita questão do tempo. Então, vai lendo. Quanto mais você lê, mais rápido a sua leitura acontece. Às vezes a pessoa não tem o hábito nem de ler em língua portuguesa e língua estrangeira, isso se torna um desafio ainda maior. Então, leia pelo menos um texto, ideal seria 2 por dia, tá? Textos longos, assim, de 3 páginas. Busca fazer um resuminho daquilo que você está lendo, faz perguntas para o próprio texto te responder, e aí você já vai estar praticando, ok? Opa! Siguiendo. Puede comprender el discurso oral para mantener diálogos extendidos sobre temas abstractos y complejos, más allá, para além de sua área de especialidade. Olha que interessante. A minha área de especialidade não é medicina, por exemplo, por incrível que pareça, não é. Não é medicina. E eles podem me dar um texto, né, para que eu possa aprofundar aquele texto na minha prova oral, aquele tema, e eu consigo desenvolver ainda que não seja a minha área. Então, o candidato de nível C1, ele consegue manter esses diálogos estendidos para além da sua área de conhecimento. Se me der um texto de linguística, de idiomas, eu vou amar, né? Porque realmente a minha área eu vou me fazer, como a gente diz aqui. Mas, se não, a gente vai desenvolver do mesmo jeito. Eu costumo dizer que é igual quando a gente está numa roda de amigos. Surgem vários assuntos, pode ser política, economia, futebol, enfim. E algumas pessoas vão ali tirando alguns
alguns assuntos. Aí vamos falar de futebol, aí eu não domino muito futebol, mas eu faço aí um comentário ou outro, eu sei o geral, eu sei o que é futebol, né? Não é uma coisa totalmente abstrata que eles vão colocar, que você não faz nem ideia do que é isso, tá? Então, são conhecimentos sociais y de mundo. Puede comprender secuencias orales extendidas, que acho que eu já li, né? Y puede reconocer una variedad de expresiones idiomáticas y coloquiales y diferencias en registros formales e informais, isso eu já comentei com vocês antes, né? Então, o aluno de nível C1, ele consegue diferenciar o discurso formal e o discurso informal. Só de escutar, assim, conversando, só de ler, já consegue. Como, prof? Expressões idiomáticas, né? Tem expressões que a gente usa nesse âmbito e outras não. E sobretudo, a questão gramatical. Se está conjugando os verbos no vos ou no tu, é informal. Se está conjugando nos te, é formal, tá? Os tedes pode ser um ou outro, mas se estiver na Espanha, os tedes é formal. Então, isso eu ensino lá no primeiro módulo do meu curso básico, assim, isso é bem básico. E o candidato de nível C, ele consegue também entender algumas expressões idiomáticas e coloquiais, informais. Olha que interessante. Enquanto de nível básico, ele só sabe aquelas palavrinhas básicas, ele não entende, às vezes, uma expressão, etc., né? Agora vamos entender como é a parte escrita, né? Bem objetivo. Quantas horas? 3. 3 horas. Mas quando eu falo aqui de escrita, gente, não é só escrita, é auditiva e leitora também, tá? Então, 3 horas para fazer tudo. Spoiler para vocês. A prova tem aí mais de 15 páginas, tá? É muito texto, tem que ler bastante. Então, por isso que eu falo, leia, leia, leia. Até mesmo porque você vai fazer muito isso na faculdade, então já vai se adiantando. Habilidades evaluadas, o que é que se avalia, né? Compreensão auditiva, leitora e escrita, como eu falei. Tarefas, ler 2 textos e escutar um áudio. Então, a prova leitora vai ser composta de 2 textos e auditiva, um áudio que vai tocar 2 vezes e você vai responder 4 a 5 perguntas daquele áudio, tá bom? E a parte escrita, escrever 2 textos também, mas são dos textos extensos. Nossa, 2 textos extensos. 25 linhas como mínimo. Então, já vai praticando também a tua escrita com esse número de linhas, tá? 25 linhas no mínimo. Prof, tem máximo? Tem o máximo da folha que eles te dão, que geralmente é aí 1,5 folha, 2 folhas, tá? Então, esse seria o máximo. Mas, ó, por questão de tempo e de estratégia, busca ficar aí entre 25 e 30 linhas, é o melhor para você, mais confortável também, tá? Não se arrisca tanto, porque às vezes o aluno quer escrever muito, também erra muito. Según consignas, seriam as questões, né, os comandos associados ao uso da língua em situações acadêmicas ou laborais. Ojo, nem sempre vai ser acadêmico ou laboral. Também já apareceram textos do âmbito informal, como eu falei para vocês dessa mensagem do WhatsApp que teve aí, tá? Sessão escrita, modo de avaliação. Como é que se avalia? Vamos lá. Isso aqui eu vou explicar bem mais aprofundado na nossa segunda aula, onde eu vou pegar a amostra, vou mostrar para vocês com detalhes o que a gente está vendo em termos gerais. La comprensión se evaluará a partir de actividades de selección múltiple, de verdadero o falso, preguntas de respuesta breve y también ítems de reformulación de la información, de definición de léxico, de identificación y quase que eu enxergo, reelaboração de metáforas, etc. Então, pode conter tudo isso. Pode ter perguntas de verdadeiro ou falso que você vai ter que explicar, comentar os itens. Pode ter uma questão com A, B, C, D, E para você marcar qual é a errada. Pode ter também perguntas e respostas breves, né? Isso é o de praxe. Reformulação da informação, então eles escrevem uma informação e você vai ter que reescrevê-la, parece com verdadeiro ou falso essa, né? Definição do léxico, então tem essa palavra aqui, explique o que significa essa palavra com suas próprias palavras. Identificação e reelaboração de metáforas, né? Explique isso aqui, tudo com suas palavras, tá? Então, aqui na prova de leitura, você também vai ter que saber escrever, você vai escrever bastante. Para a compreensão da leitura, se utiliza
textos ensayísticos, relatos, textos ficcionales e instructivos, con expresiones idiomáticas o metáforas propias del nivel C1. Isso aqui você não precisa ficar desesperado. Dificilmente você vai entender 100% do texto, mas o contexto ele vai te ajudar, tá? Claro que o ideal é que você entenda 100%, mas às vezes tem ali uma expressão ou outra mais específica do tema que você não entende e o contexto te ajuda, ok? E aqui são os gêneros que costumam aparecer na prova de leitura. Eles também gostam muito de tirar textos de jornais. Então, como eu falei anteriormente, busca ler La Nación, Clarín, etc. Para la comprensión auditiva, se precisa de textos autênticos. Como assim, prof? Texto auditivo? Assim, quando a gente fala de texto, a gente está falando tanto do texto escrito como do texto oral, tá? Tudo é texto. Inclusive, eu estou reproduzindo textos aqui. O que que ele quer dizer com textos autênticos? Não vão ser textos, áudios gravados, como a gente vê, por exemplo, na prova do CIEL, que são áudios gravados em estúdio, né? Não é isso. Eles vão pegar um fragmento de podcast, um fragmento de reportagem, áudios, né, que estão aí disponíveis na internet, vão pegar esses fragmentos de 3 a 4 minutos e vão colocar para tocar. Claro que eles buscam aí alguns que têm mais qualidade, mas nem sempre isso acontece, tá? Também já tive alunos que reclamaram da qualidade do áudio, às vezes pode ser um programa de rádio, e aí o programa de rádio já tem aquele chiadinho natural do rádio. Então, escute rádio, tá? Eu sei que muita gente não gosta, principalmente meu público que é super jovem, e rádio parece uma coisa ultrapassada, mas tem aplicativos e sites que você pode escutar rádio do mundo inteiro. Então, coloca lá Rádio Argentina. E eu recomendo que você escute as rádios AM, porque tem mais conversa do que as FMs, que tem mais música. Prof, música ajuda? Sim, mas não vai cair música na tua prova auditiva, tá? Que a gente está falando da vida real. Na vida real, a gente escuta as pessoas falando e não cantando, tá bom? Vou deixar aqui abaixo para vocês, vou até anotar aqui o site, um site que você pode escutar rádios e podcasts da Argentina e também tem de outros países, ok? Siguiendo, la producción escrita se evaluará mediante critérios y descriptores de desempenho. Já já a gente vai ver isso aqui de forma mais aprofundada. Se solicitan textos instructivos, informes, artículos de opinión, resúmenes, ensaios breves, entre outros. Carta ao leitor, né? Carta ao jornal, artigo de opinião, e-mail, blog, mensagem de WhatsApp. Esses foram os que caíram até agora, tá? Mas é importante você estudar todos. Seguindo, sessão oral, 15 minutinhos, é muito rápido, é muito breve, porque ela é individual. Então, imagina a quantidade de candidatos que tem e cada um tem que fazer a prova, né? Então, são sempre dois examinadores para um candidato. É muita gente, então são só 15 minutinhos. E às vezes é menos, tá? Dependendo aí da pressa, do atraso deles, que às vezes atrasa, porque é a hora marcada. Então, pode ser que eles te tomem aí em 10 minutos. Não se assuste, eles que vão guiar a prova, então é só seguir o que eles estão falando. Habilidades evaluadas. O que é que se avalia? A produção e interação oral. Produção é o que eu vou falar, é o meu discurso produzido. A interação é aquela interação que eu vou ter com o meu examinador. São dois examinadores, mas geralmente só um fala, só um interage com você, porque o outro fica anotando tudo, tá? Fica ali fazendo as correções. Não preste atenção nele. Ai, anotou muito, será que eu errei muito? Não preste atenção nele. Preste atenção no que está interagindo com você. Então, essa interação ela é importante, porque às vezes eles vão conversar contigo, vão perguntar alguma coisa, e aí o que que você faz? Você pergunta também, você interage também. Olá, como estás? Estou muito bem, e vos? Ai, que bem, ¿de dónde sos? Soy de Brasil. Ay, me encanta Brasil. ¿Verdad? ¿Conoces a Brasil? Sí, lo conozco. Muy bueno, muy lindo. Ay, ¿y a dónde fuiste en Brasil? Então, aqui é um diálogo que você vai estabelecendo, isso já vai contando com a tua interação oral, a sua capacidade de interagir. Não fica aquela pessoa monossilábica, por mais nervoso, nervosa que você esteja, porque eu sei que vai estar, é normal, não é uma situação normal, assim, do cotidiano ser avaliado todo dia, né?
mas busca mostrar esse repertório, tá? Busca. Nossa, eu sei conversar, eu consigo conversar, eu sei que você está me avaliando, eu quero te mostrar aqui que eu consigo interagir com você, tá? Então, pergunta de volta, isso a gente vai se aprofundar melhor lá na aula que eu vou dedicar somente para a prova oral. Tarefas. Então, conversar com ele examinador, isso que eu acabei de falar, uma conversa bem simples, costuma ser informal, vai falar da sua vida. E depois, fazer um comentário a partir de imagens, consignas e textos autênticos breves. Pode ser publicidade, gráfico, notícias, folheto, né, um panfleto, enfim, pode ser várias coisas. Eles vão te dar um texto, geralmente é texto, tá? Para você ler, como eu te falei, tem muito texto. Até na oral tem texto. Então, você vai ler esse texto, eles vão te dar um tempo para você se preparar. Fica tranquilo, tem bastante tempo para você se preparar. Quando eu digo bastante, gente, é comparado a outras provas que você não tem quase nada, né? E depois você vai fazer um comentário a partir daquilo que você leu. Aí, Débora, é só comentar? Não é qualquer comentário, é uma exposição oral que você vai fazer, comentando, dando a tua opinião, argumentando, dando exemplos, tá? Isso eu vou falar melhor lá na aula da oral. Modo de avaliação. La produção oral se evaluará mediante esses critérios. Já já a gente vai ver melhor sobre esses critérios, tá? É interessante isso aqui, ó, sobre os descriptores, básico, intermédio, avançado. Eles são independentes, tanto que lá no Ciel, eu gosto muito de comprar o Ciel porque são as provas aceitas pela UBA no momento, né? Ciel e CEA, no momento que estou gravando essa aula, tá? Porque as coisas podem mudar a qualquer momento. Mas o Ciel, ele avalia de forma independente, né? Então, você pode ficar no básico na oral, no intermediário na escrita, no avançado na leitura, enfim, são provas independentes. Mas aqui, ele já avalia de forma geral, né? Você vai ter uma nota final, que eles fazem em uma média, e a gente vai falar um pouco mais disso também nas próximas aulas, sobre a média, pontuação, etc. Mas olha que interessante. Em caso de que o candidato obtenga um nível mínimo en el examen, SEA não poderá solicitar o certificado de nível intermédio. O que vocês entenderam daqui? Olha só, se eu conseguir o nível intermediário e não conseguir o avançado, eu vou ter um certificado de nível intermediário, prof? Não. Você está fazendo o CEA. Então, ou você tem o nível avançado, ou você não tem nada para eles, tá? E aí, se você quer intermediário, você pode fazer outra prova que avalie nível intermediário. Então, aqui é tudo ou nada. Então, nossa, eu não aprovei por 5 pontos. Não tem nem como saber, né? Mas, por exemplo, 5 pontos. Então, isso quer dizer que eu tenho nível intermediário. Me dá um certificado de nível intermediário para me inscrever lá no NLP? Não é possível, tá bom? Então, já vou avisando aqui. E os resultados saem bem rápido, é uma prova que acontece bem rápido, assim, todo o processo dela. Eles enviam dentro de 7 dias hábiles, que são 7 dias úteis, posteriores à prova oral, tá? É bem rapidinho, gosto muito desse aspecto no CEA. Critérios, como eu falei, a gente ia aprofundar melhor aqui na escrita. O que que eu preciso, prof, para cumprir com esses critérios, né? Vamos lá. Cumprimento de la tarea, isso é muito importante, não só nessa prova, como em outras também. No CEL, isso é re importante, eu sempre bato nessa tecla. Adequação às consignas, aos comandos, né? Se ele pediu para você explicar, então explique, justificar, justifica, tá? Que proponen situaciones similares a las reales y géneros cercanos a los que existen en los ámbitos meta. O que é o âmbito meta? É o âmbito do seu objetivo, seja universitário, laboral, etc. Adequação discursiva, coerência e coesão relativas ao propósito comunicativo. Então, eu tenho que adequar o meu discurso ao que é proposto, seja em situação formal ou informal. Precisão morfossintática, uso de la gramática com precisão orientada à compreensibilidade. Então, aqui entra a questão gramatical, os pronomes, as conjugações, preposições,
Tudo isso para que o texto esteja ali bem ordenado, como uma orquestra, em que a pessoa lê o texto, nossa, ele fluiu, né? Eu não fiquei travando no meio da leitura. Isso é maravilhoso. Eu, como professora, quando pego um texto assim que flui, eu fico, nossa, uma delícia ler esse texto. Adequação léxica. Léxico é vocabulário, tá? Empleo adequado al registro requerido de um vocabulário variado e preciso. Registro requerido seria aquela situação requerida, aquela situação que ele está empregando ali. Então, se é uma situação informal, vou colocar vocabulário informal. Ou o contrário também, a mesma coisa. Oral. Cumprimento do propósito interativo. Então, se o propósito interativo era ali uma apresentação breve, era uma conversa, então cumpra com esse propósito, não fica monossilábico. Sos de Brasil? Sim. Estudias espanhol? Sim. Não, tem que interagir, tá? Domínio de formas discursivas de la oralidade. Então, saber aí dominar toda essa bagagem discursiva para você fazer o seu comentário, a sua exposição da melhor forma. Variedade e adequação das estruturas gramaticais, aquilo que a gente já falou aqui anteriormente, né? Tem que mostrar essa variedade, esse repertório linguístico dessas estruturas, não sempre usar só os mesmos tempos verbais. Nossa, eu só sei conjugar, só me sinto seguro conjugando no presente. Então, você ainda não está no nível avançado, que aí no avançado a gente já vê os passados, né? Que são vários, os futuros, é, o subjuntivo, o imperativo, vários modos, né? Então, saber transitar aí entre todos esses. A adequação léxica, a mesma coisa daqui, né? O vocabulário, saber adequar o teu vocabulário. Quando você está conversando ali na primeira parte da oral, você está falando ali de maneira mais informal, certo? Então, isso é bem mais tranquilo. Você falar olá, vos, ou tu, qual que você use, tranquilo. Agora, na parte da exposição, aí você realmente precisa falar de uma forma mais contundente, mais séria. E a pronunciação, né, gente? Inclusive, tem uma aula de pronúncia grátis, tá? Até para você que ainda não é meu aluno, uma aula de pronúncia grátis no YouTube. Então, vai lá, já vê essa aula que ela tá super completa. Eu te dou os passos da pronúncia. Se você souber, você consegue pronunciar qualquer texto, ler qualquer texto, enfim, é ótimo. Vai lá ver. Fechas, Débora, quando é que acontece essa prova? Fevereiro, tá? Que é justamente ir para as matrículas do começo do ano. Às vezes, inclusive, a data ela sai junto com a data de inscrição do CBC, mas geralmente dá tempo de você entregar, porque você precisa entregar a documentação, né, o certificado de espanhol, depois da inscrição online. Então, como o resultado sai rápido, geralmente dá tempo, ok? Porque janeiro eles não trabalham as vacações. Junho ou julho, que é justamente para o ingresso no meio do ano, mesma coisa que eu falei, às vezes saem as datas juntinhas, mas geralmente dá tempo, só que assim, dá tempo, mas é tudo ou nada. Se não aprovar, também não dá tempo de fazer um CL, por exemplo, tá? Pode ser em junho ou julho, às vezes começa o processo em junho e termina em julho. E noviembre, que também serve para as matrículas do começo do ano, tá? Porque, não sei se você sabe, mas a UBA, lembrando que essas informações são de agora, tá? Pode ser que mude quando você estiver vendo esse vídeo. Sempre bom verificar. Mas a UBA, ela abre matrícula duas vezes para o ingresso em março. Então, a pessoa começa as aulas em março, o CBC, mas ela pode fazer matrícula tanto em novembro como em fevereiro, que abre de novo. Então, são duas datas de matrícula para o mesmo período, para começar em março. Já do meio do ano é só uma vez mesmo, tá? Então, não pensa que tem três ingressos, não. São dois ingressos, mas tem duas datas de matrícula para o ingresso do começo do ano. Eles dividem, acho que para não ficar sobrecarregado, né? Enfim, não sei por quê. Custo. Quanto que custa essa prova abençoada, meu Deus? Arancel. Bom, no dia de hoje, gravando essa aula, ela está nesse valor aqui em pesos, mas a gente sabe que o peso ele varia bastante, né? 102.250 pesos, que no câmbio de hoje está dando R$ 489. Conte aí com R$ 500, tá? Vamos pensar dessa forma? Ou US$ 100, tá? O dólar geralmente no câmbio é tanto. Então, fica aí com essa margem de R$ 500 para você pagar essa prova. E o formulário é feito todo online, tá, gente? A inscrição toda é feita online. Você preenche lá o formulário, eles vão te mandar as informações por e-mail, você faz esse pagamento.
é bem tranquilo, mas a prova é 100% presencial. Eles deixam isso muito claro, tá? Se você não puder ir, não se inscreva, porque você vai perder sua prova. Então, tanto a escrita como a oral são presenciais. Então, não é ir só uma vez, passar um dia e voltar. Você tem que ir, esperar o resultado e depois fazer. E nisso você vai demorar uns 15 dias, pelo menos, em Buenos Aires. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos: você quer fazer a prova do Brasil para ingressar na UBA? Então, talvez o CL seja mais interessante. Mas se você já está na Argentina, ótimo, tá? Bueno, e preparate para CEA. Se você ainda não é meu aluno, tá vendo essa aula aqui disponível no YouTube ou em outro lugar, outra plataforma, e ainda não é meu aluno, quero te convidar a se preparar para essa prova, que você já viu que não é um bicho de sete cabeças, mas também não é das mais simples, não é mesmo? Então, eu te ajudo desde o básico. Aí, prof, já tem o nível básico. A gente também tem um curso começando do intermediário e também temos o curso só avançado. Mas se você já fez curso, já está com um nível ótimo, mas só quer entender um pouco mais a prova, se aprofundar nessas questões e também ter correções da prova escrita, eu também tenho por fora só o complemento disso aqui que a gente está começando no minicurso, tá? O minicurso do CS, a primeira aula, depois a gente tem a aula da escrita e depois a gente tem a aula da oral e tem direito a duas correções. Então, se você quer saber um pouquinho mais, os links estão aqui abaixo. Aqui meu site, meu Instagram e agora vamos preparar-nos para a prova escrita, lectora e auditiva. Um beijo grande e hasta luego!